Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão aqui com a gente. Obrigada por estarem conosco e nos assistirem, ouvirem, enfim, refletirem conosco. Deixa os comentários depois também para a gente poder interagir, ainda que não seja ao vivo e simultâneo. Eu estou hoje com o Rui Caminha aqui, grande amigo de faculdade e de outras parcerias, com a Lígia Augusto, que é também uma nova grande amiga e sócia da EY Law Corporate Services. A gente está reunido novamente aqui para voltar a debater um pouquinho sobre o livro e o encontro, enfim, a festa, não deixa de ser, que a gente fez ao redor do tema Legal Operations, como começar. Para quem ainda não conhece o livro, vale a pena. E a Lígia foi uma das mediadoras das rodas de diálogo e debate desse evento, cuidando do eixo 5, eficiência e eficácia. Lígia, super obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Rui, também por nos receber. E eu queria primeiro pedir para você se apresentar, porque, né, a sua história é muito mais interessante contada sob o seu ponto de vista. Por favor. Obrigada. Então, oi, pessoal. Sou Lígia, como a Carol falou. Estou na EY já há uns 13 anos, digamos. Atualmente, né, a gente faz parte dessa rede global que a gente chama de EY Law, mas no Brasil, né, não somos um escritório de advocacia, obviamente, né, mas a gente atua muito forte com a consultoria para o departamento jurídico e temos um viés já há uns 4 ou 5 anos, especificamente para Legal Operations, né, ajudando um pouco mais o desenho de processo, pessoas, tecnologia aí dos departamentos, com a linguagem, né, porque a gente tem uma formação também de origem jurídica, né, então sou advogada também, apesar de não atuar, e acho que pessoalmente dá para destacar que já sou mãe de um menino de 1 ano e 8 meses, estou grávida de uma segunda, de hobbies, flamenco, a dança espanhola, para quem não conhece, já há uns 18 anos, e mais recentemente o kitesurf, né? Estávamos falando aqui um pouco antes sobre isso, mas no meio tempo uma apaixonada aí por inovação, direito, né, e por tudo que está acontecendo e que a gente vai conversar aqui um pouco hoje dessa transformação aí da nossa área. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, um alô geral também a todo mundo que está nos assistindo. É sempre um prazer recebê-los aqui no The Hub, essa parceria que foi tão proveitosa do The Hub com o CLOB, a B2L, Lynch, né, a Feature Law também, que é uma das organizadoras do livro, e a Saraiva Ju, que é a editora. Então, o livro Legal Operations, Como Começar, eu acho que foi um marco, né, no mercado recente, do ponto de vista que reuniu um número diversificado de autores com experiência no setor e diferentes níveis de experiência, posições, e você teve a oportunidade de participar desse projeto, Lígia, e a gente teve aquela roda de conversa há algumas semanas atrás, onde a gente falou do eixo de eficiência e eficácia. E eu acho que eu queria começar a nossa conversa com como foi para você participar nesse sentido? O que é eficiência e eficácia no contexto de Legal Operations? Excelente. Bom, eu fiquei bem impressionada, né, bem positivamente, com o conteúdo do livro, em primeiro lugar, né? Eu acho que normalmente, às vezes pode opiniões diversas ou alguma coisa fragmentada, mas não, acho que a reunião das pessoas que participaram, que foram os autores desse livro, foi extremamente feliz, e vai dando corpo, voz ao que está acontecendo, o que é Legal Operations, a essa cadeira, né, de uma nova oportunidade de carreira, né, dentro tanto de escritórios de advocacia quanto das empresas, e foi extremamente gratificante, né? Na noite das mediações, que eram as mesas em relação aos eixos de debate, né, a gente pôde contar com pessoas muito diferentes, né, discutindo, dando as opiniões, inclusive acho que 2 autoras e 1 autor esteve, né, do eixo 5 com a gente,
com perspectivas diferentes, mas somando, né, e falando como, e tendo trocas. Então, assim, foi extremamente rico, porque, na minha opinião, né, não querendo puxar aí uma sardinha para esse eixo, mas a gente precisa ter aonde chegar, né? Então, assim, para que é o Legal Operations, né? Como quando eu desenvolvo, né, algum desenho de processo, quando eu adoto uma tecnologia, quando eu penso no grupo de pessoas que estão atuando, né, para trabalhar de uma forma mais eficiente e eficaz, que lógico a gente pode entrar na etimologia dessas palavras, mas acho que eu destacaria muito a eficiência, né? Porque a gente consegue fazer mais ou melhor, talvez com menos esforço, né? Então, alguns gatilhos que foram discutidos em comum, como, por exemplo, tarefas repetitivas, escrevi mais de uma vez a mesma coisa, tem uma forma um pouco mais rápida de fazer alguma atividade para levantar uma luz vermelha, né? Que, assim, potencial oportunidade de uma automação, de uma melhoria, e aí, da forma como todos trabalham, né? E isso acho que é um caminho de identificação para transformação, leva muito à transformação que a gente está falando da forma de trabalho, né? Principalmente com a inserção de tecnologia. Então, eu vejo que Legal Operations é totalmente casado a esses temas, né, da eficiência, porque às vezes a gente mapeia dores, problemas, ou muitos desafios que não necessariamente vão nos trazer eficiência, né? Então, como a gente chega ao mesmo tempo nessas respostas de por onde começar, o que fazer, o que vai ter mais impacto, né? E como fazer. Então, assim, é fundamental, né? Esse tipo de discussão e as trocas, acho que foram ótimas, mas o eixo tem insights maravilhosos aí, que a gente pode aprofundar hoje. Obrigada. E conversando com você sobre a ótica aqui de uma pessoa que tem um caos para contar, mas também que está um pouco devastada com a falta de nomeação de mulheres novamente para o STF. Como foi ao longo desses anos trabalhar no ambiente que você trabalha? Porque decididamente você deve ter entrado num outro momento de equidade de gênero, de voz, né, de, enfim, proibição efetiva de condutas misóginas, né, de conversarmos sobre vieses. E a minha dúvida é como na linha do tempo, esses momentos da Lígia que entra muito jovem, num cenário, né, social, histórico muito diferente para a mulher, num contexto de consultoria que, né, tradicionalmente tem aí uma carga de conservadorismo, ou talvez um pouco menos, né, de abrangência aí da mulher dentro da figura de sócia ou de protagonismo, anos atrás, principalmente. E o caso que eu queria dividir com vocês, na verdade, é porque eu mandei um artigo com 3 ex-alunos recentemente. Os 3 autores publicaram só os 2 homens. Eu tive que pedir correção. E no e-mail estava o meu nome e o dos outros 2 ex-alunos. Mas simplesmente o viés é tão louco que, assim, por quê? Vamos suprimir o nome da autora, da mulher. Não interessa. E aí, enfim, eu tô muito chocada porque isso aconteceu hoje, no STF, e aí, enfim, eu queria, né, de mulher para mulher, Marisa, quase, trazer essa reflexão contigo, assim, como foi? Conta pra gente a história, né, e como você lida com isso de ser a chefe mulher, de não ser silenciada, de pontuar, por favor. Sim, nossa, eu tô ainda também chocada com o que você falou, de fato, né, acho que o tema da diversidade é imperativo, é urgente, e aí falando com mais propriedade, né, da questão de gênero, né, que a gente sabe também as outras frentes que estão aí também nessa grande luta, né, com a forma que a gente vive, pensa, social, mas é muito bonito, né, o fato de poder falar e o espaço que isso está ganhando, apesar da gente saber, né, em dados e pesquisas, o quanto ainda há o que melhorar,
né? Acho que muita gente fala, né? O sonho seria parar de ter o grupo, de ter o assunto, porque aí significaria que outros critérios são levados em consideração, né? Mas na minha história, de fato, bastante experiência, mas muita mudança. Eu até me lembro de como era o ambiente de trabalho e é totalmente diferente hoje, né? Então, acho que há muito o que melhorar, mas eu vejo na UI especificamente uma preocupação muito grande, né? Metade do nosso conselho executivo hoje é de mulheres, né? E há um fomento e uma preocupação muito grande com esse tema, né? Só que, de fato, mesmo assim, né? Você vai vendo que há sempre camadas que a gente tem que lidar. Então, acho que muito comum, assim, entrar em reuniões que 7, 8 homens e aí eu precisava falar, né? E às vezes até a sua voz, a sua forma de... Então, sempre foi uma coisa... como estar e conquistar esse espaço, né? Claro, várias coisas aconteceram ao longo desses anos, mas eu tinha, assim, um cuidado em buscar a minha forma, né? E principalmente conversando com outras pessoas sobre esse tema, né? Porque acho que agora um pouco mais, mas havia muito poucos modelos de mulheres na liderança, né? Então, acho que fala-se muito de um modelo de mulher na liderança que ela tinha que ser como o homem, né? E aí, como é essa mulher, então? E quando ela fala de intuição e como ela fala de como ela está se sentindo e como ela se veste. Então, assim, por que se fala tanto de como a mulher está se vestindo e do homem não, né? Então, essas coisas existem, né? Acho que é um constante exercício que a gente tem que ter, e principalmente da nossa voz, né? Quando a gente passa por algo e como a gente escolhe ter essa voz, né? Eu acho que isso sempre foi muito pautado, né? Atualmente, eu me sinto bem afortunada, assim, de ter bastante respeito, espaço, né? Eu estou liderando a área, né? Tem outras líderes mulheres e a gente tem ampliado bastante esse modelo. Mas, de fato, existem várias ações, pelo menos dentro da UI, que falam também com o mercado, né? De mentoria para empreendedorismo feminino, que é o programa do Woman, que a gente tem. Dentre outros vários, né? Um Woman Network. Então, eu participo bastante, né? Porque eu acho que não é porque a gente, às vezes, está num lugar um pouco mais confortável, ou achou esse lugar, que a gente para de ter esse aspecto, né, em consideração. E, mais recentemente, minhas reflexões estão no como a gente tem que mudar a forma que a gente trabalha no modelo de negócio e que a gente avalia as pessoas também, especialmente na consultoria, né? Então, como que eu tenho que avaliar pessoas diferentes, não só a questão de gênero, mas realidades sociais, ou qual que é a especialidade da pessoa. Então, agora que está entrando muita gente de tecnologia no direito, por exemplo, como eu avalio da mesma forma? Né? Eu não posso. Senão eu não estou criando espaço para permitir uma conversa multidisciplinar ou soluções que sejam pautadas por diversidade, né? Então, acho que a gente tem que... Bom, misturei aí os assuntos, mas falando um pouco disso, é uma constante necessidade de se reavaliar, né, em relação ao tema. E a quem está perto da gente, né? Nossas escolhas. Sem dúvida. Eu acho que a diversidade ele é um tema que é abrangente, né? Eles são interoperável, né? Então a gente pode falar de gênero, de raça, de origem. Eu acho um contexto que eu gosto muito também é o de origem social, né? O Brasil é um país muito desigual, então essas desigualdades sociais marcam muito. Então, né, na base da pirâmide social brasileira, você vai ter pretos, brancos, amarelos, pardos, né, índios, negros, e vai ter uma prevalência provavelmente de algumas classes de minorias, mas você tem, na verdade, o traje é muito grande com essa base, né? Então acho que é um esforço também, e aí eu vejo que
que como esse grupo é mais heterogêneo, ele às vezes é menos representado, né? Porque, e aí, quem é esse cara? Como é que você pensa lá, né? Ele, é mais difícil dar uma voz para ele. Então, eu acho também um papel que a gente tem de abrir para essas soluções, porque eu ainda vejo nas corporações, eu vejo uma evolução em relação a alguns temas. Por exemplo, o tema de gênero, acho que você falou da UI, pessoas estão falando de UI Ernst Young, então talvez só para dar um disclaimer para todo mundo, né? Ernst Young é uma das chamada Big Four também, uma das grandes consultorias e auditorias do mundo. Então, ser sócia de uma empresa como essa, seja com presença global, a gente fala Big Four, é um negócio meio curioso, quer dizer, o setor inteiro são basicamente 4 empresas, não são as únicas, tem excelentes outras consultorias também, mas elas são de fato as que mais representam, né? Então, parabéns por ter atingido tão longe. Mas eu queria voltar contigo nesse tema da diversidade. O que vocês estão fazendo, ou que vocês acham que podem também fazer, contribuir para contribuir para a diversidade social, no sentido de dar oportunidade, né, àqueles que menos tiveram, né, independentemente aí das suas escolhas de gênero ou raça, mas pessoas que simplesmente foram desprovidas de condições, né, e que às vezes não conseguiram fazer uma faculdade boa, e não é que não eram capazes, era simplesmente porque tinham que trabalhar, estudar, e era o que dava para hoje. O que vocês já estão fazendo nesse sentido? O que você acha que poderia ser feito? Excelente pergunta. E a gente, tem várias fontes de ação, né? Existe um programa institucional, né, na Ernst, na UI, que chama UI Empodera, que é uma seleção, né, de pessoas que vão receber curso de inglês, mentoria, curso de Excel, tem vários campos, e depois de um tempo que essa mentoria, esses cursos são dados por profissionais da UI, né? Eles também têm a oportunidade de se aplicar para uma vaga para trabalhar lá na UI. Né? E há, assim, uma conversão bem alta, é super interessante, porque também é uma forma de ter mais acesso e de ter mais troca, porque a outra seria a mais básica, né, óbvia, né, no processo de contratação, né, então tem que mudar como eu faço essa seleção, que critérios que eu coloco ali, né, então, por exemplo, 3 faculdades, sei lá o que, no direito, né, que erroneamente às vezes a gente fala primeira linha, né, não, então a gente já fala, não, isso não é um requisito, mas assim, como será que eu consigo acessar? Será que eu vou receber os currículos? Então, às vezes não podemos, tem que ter muito cuidado para a gente não ficar só no discurso, né? Eu vou contratar, eu vou dar espaço, mas o que eu estou fazendo para isso, né? Para ter acesso a um grupo maior de pessoas, né? Com essa representatividade maior. Então, acho que tem já um cuidado no detalhamento de como esse processo é conduzido. E, por exemplo, eu acho que a gente sempre tentar, né? Então, no processo de trainees, que é o início, né, da carreira, existe agora na UI até um processo separado, né, de ações afirmativas, que a gente está experimentando, porque a gente até viu colocar todos juntos da mesma forma também estava sendo um pouco mais difícil no processo de avaliação. Então, e aí entra a questão social, questão racial e várias outras. E aí o processo é muito interessante. E a gente viu que fez sentido e que a gente conseguiu trazer uma diversidade muito maior na contratação, em vários aspectos, né, de diversidade. Então, mas assim, tem as ações, né, acho que tem uma preocupação aí institucional, né, super levada a sério, mas realmente depende muito da nossa mudança de cabeça. Isso é uma curiosidade nessa linha.
Você falou que tá 13 anos na UI. Então, 13 anos já é uma jornada, né? Não são 13 dias, não são 13 meses. Então, nesses 13 anos, eu imagino que muitas dessas ações, e isso não é uma crítica, deve ser uma constatação, são nesses últimos decênios, nesses últimos 10 anos mesmo. Isso é normal, porque foi assim, não só com a UI, com a grande maioria, talvez alguns programas mais antigos. O importante é que eles estão existindo. Então, você já percebe uma mudança, como você falou no começo, e essa mudança é para melhor? Você percebe, assim, resultados de que não só para melhor em termos de talvez eu me sinta melhor no ambiente, que já é uma coisa muito positiva, a questão dessa saúde, desse bem-estar, mas inclusive de produção. Onde é que eu estou querendo chegar? A diversidade, né, ela é um valor que, além de ser um valor ético-moral importante, ela também é um valor profissional de entregável, ou seja, o objetivo de você, no final do dia, é uma pessoa jurídica, destinada a ter lucro, né? Então você tem que ter divisão para os acionistas, você tem que operar, fazer entregas. Essa diversidade também contribuiu para esse propósito primário das empresas? Eu entendo que sim. Objetivamente, porque a gente ainda mantém os critérios de avaliação, né? Então, por isso que eu falo muito disso, da contratação e da avaliação e da seriedade, da responsabilidade com quem faz uma avaliação, com quem toma uma decisão de uma contratação, de um desligamento, o que é levado em conta, os critérios, mas basicamente o que eu vi até pessoalmente, né, não falando em meu nome, existem pérolas que acontecem, né, quando você dá uma oportunidade e a pessoa cresce, porque se você vê no início de uma carreira, não vai vir uma pessoa com muita experiência. Natural. Né? Então, a forma que a pessoa lida, né, em abraçar e aproveitar do que está acontecendo, né, das pessoas que ela vai conhecer. Então, acho que isso molda muito a experiência. Mas, de fato, acho que como todas as empresas, a gente está vivendo um momento que trabalhar está sendo desafiado, o modelo de trabalho. Né, o modelo hierárquico. Então, acho que existe, assim, uma aproximação, né, até da forma que a gente se veste. A gente vai de tênis, né, pode ir de jeans. Então, não tem mais aquela coisa de, nossa, existe um distanciamento, que um grupo mais executivo fica fechado numa sala. Então, acho que tudo isso tem mudado muito e no sentido do modelo de trabalho. Então, acho que sim, não se pode perder de vista, né, a produtividade, a entrega, a excelência, o desenvolvimento, mas a gente vê que quanto mais multidisciplinar o time melhor fica. Então, esse é meu ponto. Melhor fica. Onde eu queria chegar exatamente isso. Não ficou. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que para as empresas, para quem nos ouve, que esse discurso, ele pode até começar de uma maneira tipo, eu vou cumprir uma tabela, né? A minha sugestão é que vá além de cumprir a tabela, né? Porque se você fizer, e de fato, abraçar a perspectiva que eu vejo nas companhias, nos escritórios, que realmente o fazem, ou seja, fazem não para fazer apenas para sair na foto, mas para criar de uma maneira real isso, são muito positivas, né? A diversidade, ela, de novo, ela além de um grande bem moral, né, e ético e hoje em dia legal, ela é um bem econômico, na verdade. Você consegue alcançar mais nesse modelo. A homogeneidade, ela na verdade não tem criatividade. Aí eu jogo para você a bola agora. Muito difícil você ser criativo nesse sentido. Eu já vários artigos sobre o assunto e eu fui coordenadora de um grupo de estudos de diversidade, inovação e desenvolvimento na GVI. Então eu vou deixar um artigo, mas eu vou mencionar só uns, para você ficar mais de cabelo em pé. E vocês também. Eles compararam nos Estados Unidos da América do Norte 81 mil avaliações de performance do exército norte-americano. Com o avanço de algoritmo, enfim, ciência de dados, etc., a gente consegue ter algumas informações muito interessantes, olhando bases de dados muito relevantes. Essa, por exemplo, fala sobre a maior incidência de palavras negativas ou positivas, considerando o mesmo ranking de patente para mulheres e para homens. Aquela clássica, a mulher é temperamental, né, tá, enfim, histérica e agressiva, e o homem é firme, ou etc e tal. Isso é bem interessante. Por outro lado, Women at the Wheel, how do female
Professionals Drive Startup Success, que é produzida pelo Dow Jones Venture Source Fund, anos atrás, olhando as empresas investidas, cruzando com a informação de mulheres no nível de diretoria e como a rentabilidade depois, na hora de venda da startup, foi muito maior para as startups que tinham mais mulheres. Ou, por exemplo, uma outra bem interessante feita pela MIT Stanford, que vai conversar um pouquinho sobre o potencial de inovação de autores, né, que estão fazendo PhD nos Estados Unidos da América do Norte ao depositarem a tese. Então, com um coeficiente de inovação para aqueles profissionais, para os profissionais diversos que saem do modelo homem branco, cristão, heterossexual, etc., é muito maior, só que a progressão na carreira é infinitamente menor. Tem muita coisa interessante hoje, principalmente com o uso de, enfim, algoritmos e tal. E é isso, prova isso, que é o discurso que, felizmente ou infelizmente, o capitalismo nos ouve só quando a gente prova que tem mais grana na mesa e que você está deixando de ganhar mais grana, porque justamente você está tendo uma ótica mais restrita. Olhando para a dimensão multidisciplinar de Legal Operations, quem são os seus maiores parceiros de outras áreas hoje dentro da EY, né? E conta um pouquinho desses projetos, como é trabalhar com essas pessoas de outras áreas, enfim. Imagino que tem algumas coisas de, né, prevenção e gestão de crises e crises reputacionais e comunicação, que é uma pira que eu tô adorando trabalhar com gente dessa área também. Queria te ouvir, por favor. Lógico, e é um ponto excelente, né, que eu ia comentar também, que essa diversidade nada mais né, do que também está acontecendo com uma certa resistência, né, porque a gente entende que tem todo o mundo jurídico, tem uma linguagem, né, tem um espaço, tem uma tradição, mas o Legal Operations não deixa de ser também, né, essa entrada multidisciplinar, né? Por que será que o jurídico só contrata um trabalho jurídico, né? Por que o jurídico também não precisa entender de desenho de processo, de gestão, né? A parte administrativa. Então, a gente sabe que sempre teve, às vezes, algumas pequenas cadeiras, né? De tesouraria, controladoria dentro do jurídico, mas, de fato, a função tem extrapolado, né, como as coisas são feitas, e essa migração de fazer tudo com base em análise de dados, que é fundamental, como as pesquisas, porque às vezes a gente acha que está acontecendo de um jeito, né, como o mercado, como a gente está funcionando, e não. Né? Então, a partir do momento que a gente começa aí, o que a gente chama de data-driven, né? Então, que a gente consegue olhar para isso, os questionamentos, eles se tornam aí muito importantes, né? Então, acho que a gente tem muita interação com o analista de dados, com programadores, né, com o time de tecnologia, com atuariais, com o desenho da organização, né? Então, a estrutura, a questão de pessoas, né? Change management. Então, realmente, já tem quase umas 5 áreas diferentes que a gente precisa trabalhar junto. Inovação também. E está sendo muito constante nos últimos projetos e clientes que a gente tem falado, a entrada também dessas outras áreas dentro das empresas, não só com o jurídico. Então, os grandes projetos que a gente está entregando são contratações do time de TI e não do jurídico. Que TI tem o jurídico como um cliente dentro das grandes empresas, né? E entrando também agora o time de inovação, né? Porque como eu preciso fazer acontecer o projeto, então não é só o jurídico, né? Então eu vejo muito essa função de Legal Operations aí, quebrando aí bastante os paradigmas, né, da questão da diversidade, né? Será que eu preciso necessariamente estar atuando na matéria ou sendo advogado para atuar aqui, né? E tudo tem se mostrado que não, né? Um grande campo tem sido aberto aí nesse sentido, que está trazendo resultados muito positivos, até de como usar, né? Vou falar uma coisa super polêmica, né? A inteligência artificial, né? Que é o tema falado agora em relação ao mercado jurídico, né? Mas será
que agora é o momento, a depender do que está acontecendo, né? Será que eu estou pronto? Será que... E toda essa transformação, lógico, a tecnologia está aí, tem que ser usada, mas envolve várias questões aí, né? Mas acho que é legal que você comentou, e dá para ainda manter no ritmo do que a gente está falando de diversidade, no sentido agora, diversidade de conhecimentos, né? Então, eu gosto da ideia de que os diferentes juntos possam, sim, contribuir para um resultado melhor, tá certo? E se esse resultado for melhor, bem-vindo, que seja, né? Importante também ter afinal, a gente está falando de eficiência e de eficácia, então, se puder contribuir para esse fenômeno, ele é positivo duas vezes. Então, essa questão de criar verticais diferentes dentro de uma área de conhecimento que antes era tão única e tem razões de ser, né? A gente está falando provavelmente uma das áreas do conhecimento humano que foi primeiro catalogadas, bem determinadas, bem organizadas, foi o direito, né? Os romanos fizeram um trabalho muito bem feito nesse sentido, um trabalho esse que foi perseverado durante toda a Idade Média, a Idade Moderna ficou. Você pega as primeiras universidades medievais, você tinha teologia e direito, basicamente, né? E uma outra formação em uma filosofia mais aberta, assim, que seriam as ciências gerais, um pré-ciências do que é hoje. Então, é natural que a nossa área fosse mais fechada, que essa área jurídica fosse mais fechada, né? São 2.500 anos de tradição. Então, agora, do outro lado, essa área muito fechada, ou seja, muito bem construída, muito bem, e ainda mais no nosso direito codificado, né? Tá aqui o direito civil, tá aqui o direito penal, tá aqui o direito do trabalho, tá aqui, ou seja, tudo bonitinho, o processo, a matéria, isso aqui, as fontes, tá tudo perfeito, tá tudo muito organizado nesse sentido. Mas ainda seria pouco eficiente, né? Esse é o ponto. E aí, porque você precisa, de novo, você precisa de conhecimentos múltiplos para alcançar resultados diferenciados. Senão você alcança sempre o mesmo resultado, né? Você não mudaria. Não tem como você falar de eficiência no ambiente, num departamento jurídico. Quero dizer, só tem um departamento, só tem advogado pensando igual, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma faculdade. Como é que você vai alcançar a eficiência nesse modelo? Exatamente. Ou buscar as mudanças, né? Porque às vezes está funcionando dessa forma há tantos anos. E eu esqueci de mencionar um importantíssimo elemento que é a parte financeira, né? Então, pessoas também da análise financeira estão entrando aí com bastante peso em toda a análise financeira, por exemplo, do contencioso ou da contratação dos contratos. E aí a gente tem essa migração do eixo do jurídico mais voltado para o negócio, né, das suas empresas, como um parceiro, e não tanto como aquela área que vai sentar e falar o pode, não pode, ou responder o que precisa, responder ao risco, né, então que também né, isso, o jurídico, mas também a gente vê, assim, essa entrada e essa parceria que naturalmente ele deve acontecer a partir do momento que o jurídico se abre para ver outras funções, para dialogar um pouco mais com a linha de negócio, né, e com as outras áreas. Então, acho que o financeiro é super importante para conversar e dialogar, né, e viabilizar esse processo de transformação, né? Obrigada. E quando a gente olha para a educação, eu não posso fugir do tema, obviamente, né? Eu hoje, com orgulho, me qualifico como professora, em primeiro lugar. Eu vou colocar ali nas qualificações. Você, ao recrutar hoje, Lígia, o que você sente de gap, de déficit, né, no teu contato com, enfim, jovens recém-formados, talvez, e, né, para o nosso contexto, majoritariamente em direito, ou estagiários, né, ou o que você vê e visualiza com relação à educação no Brasil hoje, em termos de maturidade ou a efetiva capacitação para o futuro, por favor. Uau, essa é difícil, hein? Eu tenho sentido a questão do domínio com a escrita, né? Um déficit, acho que é importante, não só para trabalhar em memorandos técnicos ou, né, no caso da linha jurídica mesmo, né, nas peças, legal opinions, mas acho que na própria comunicação escrita que ela é tão relevante, né, e ela acaba imprimindo, assim,
bastante dificuldade, né? Então, assim, também na consultoria, para a elaboração de uma proposta, para as comunicações serem bem assertivas, né? Que também a gente vê uma mudança de para que serve o e-mail, né? Esse é outro tema, que eu também sinto que a nova geração que está vindo com essa força de trabalho, trazendo coisas maravilhosas, mas também não tem tanto, assim, pegar no telefone, né? Que não é necessariamente aquela coisa antiga, mas... Pegar no telefone é o meu maior desafio aqui. Pegar no telefone, mas e acontece Você vai mandar o WhatsApp com o meu time. E as respostas... Pegar no telefone e ligar. E não é porque eu quero que faça assim, mas é porque assim, não, mas eu já mandei o e-mail, mas assim, a pessoa não vai ler seu e-mail, né? Então, como eu resolvo os problemas, eu acho que isso, para mim, é o profissional do futuro, que ele está interessado em resolver o que precisa ser resolvido. Por isso que eu acho que abre muitas portas aí na questão que a gente estava falando de diversidade, né? Então, não é porque você mandou um e-mail que você lavou suas mãos e a informação está lá. E quando esse e-mail está claro também, né? Porque eu estou falando da escrita, eu acho que é uma coisa com toda a digitalização, né? E as pesquisas, e lógico que vem coisas maravilhosas com isso, mas, né? Talvez na formação... Você é uma professora maravilhosa, né? Eu não trabalho com isso. Meus 5 anos de faculdade foi papel e caneta. Né? Eu achava estranho quando eu tinha que ir pro computador digitar algo, ou imprimir um trabalho, né? Então era na mão. E eu acho que, de fato... Acho que a escrita também pode ser desenvolvida, né? Obviamente, num teclado, mas as coisas estão muito prontas, né? Sim. Os trabalhos. Então, eu destacaria esses 2 pontos. E acho que comportamental... aí eu acho que pode ser uma via aí de 2 direções, né? Num primeiro sentido, as pessoas... Tem muito assim, o que eu tenho que aprender aqui, onde eu quero chegar. Então, tem um grupo que também acha que já precisa estar sentando na mesa e tomando todas as decisões e não quer passar pelo processo da experiência. Assim, esse tempo é importante, né, para ter os trabalhos, para ter as experiências. Então, às vezes as pessoas já querem fazer muitas coisas importantes, já querem ser CEOs muito rapidamente, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas o tempo e a experiência é fundamental. E é lógico que talvez no mundo de hoje as coisas possam acontecer mais rápido. Talvez não precisa ser como era antes, né? Em relação a como se adquire conhecimento, experiência, mas é insubstituível para você aprender. Quanto mais tempo passa e mais a gente assume responsabilidade, né, liderança, eu sinto que mais humilde a gente tem que ser, mais aberto a gente tem que ser, mais conhecimento em relação a como o outro está recebendo as mensagens, a gente tem que estar atento, né, para que realmente funcione, porque a gente não está sozinho, né, atendendo clientes ou lidando internamente com as pessoas do time, né. Então acho que são de fato características que precisam vir com o tempo, que ninguém nasce, né, sabendo tudo isso. Com certeza. Verdade. E paciente, porque, né, vamos combinar que paciente. Ser o adulto da parada não é fácil. Pra quem tem filho Não é. e pra quem tem time. Sejamos os adultos. Eu acho que tem assim, existem certas sabedorias que elas tendem a ser universais e atemporais. Então, independente de crença, existem passagens super interessantes nos textos budistas, no Novo Testamento, no Alcorão. E no Velho Testamento você tem uma passagem de Eclesiastes, não sei decorar da passagem, não sabendo, meu conhecimento bíblico até que é bom, mas eu não vou conseguir saber citar o capítulo, os versículos. Tão assim certinho. Mas todo mundo vai lembrar que aquela passagem do tempo de Eclesiastes, que ela fala que tem tempo para tudo, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, né, tempo de amar, tempo de luto, da perda. Então, eu acho que a beleza, a gente pode imaginar que isso aí está escrito aqui mais uns 3.000 anos atrás, com certa clareza, talvez até um pouco mais. Então, a gente imaginar
Por que faz isso? Porque é universal. Essa questão da passagem do tempo, ela é importante para nós. É que nem você querer que uma criança... Por exemplo, uma coisa que me faz sofrer muito enquanto pai, hoje em dia, fico muito mais perceptivo depois que eu virei pai, é ver uma criança queimar a infância e entrar numa adolescência precoce. Ela queima, às vezes, uma etapa. Então, a menina que já quer ser mocinha, o rapaz que já quer ser garotão e tudo mais, ela queima uma fase de inocência que lá na frente vai fazer falta, porque ela queimou essa etapa da infantilidade dela. Aí talvez esse período infantil ela reapareça em outro momento que não era mais para estar aparecendo, em outros formatos. Então, essas queimas de etapas, estão posições realmente que... Os últimos 2 podcasts que eu gravei foram também com mulheres, e foram 2 diretoras. A Lisandra, diretora jurídica da Eurofarma, e a Paula Nogueira, diretora jurídica era da Vigor e agora está no grupo Edson Queiroz. E ambas tiveram comentários sobre isso, que eu vou trazer aqui esses pontos dela. O da Lisandra foi hoje. E ela falou o seguinte: olha, eu perguntei o que diferenciou na sua carreira, que você chegou aqui, exatamente isso que a gente também está falando de gênero. Hoje você ocupa a posição de diretora global, né, de direito e integridade, ou seja, pega o campo de compliance, LGPD, tudo de uma empresa, das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, e na verdade uma gigante nacional, né, com presença em vários outros países. E ela falou: olha, a primeira coisa que eu destaco é o esforço. Então, assim, no sentido que essas grandes conquistas, elas também não vêm isentas de esforço. Então, esse cuidado que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter a busca pelos nossos direitos e o respeito, mas saber que... E ela falou o seguinte: e a carreira não é da empresa, a carreira é nossa, é sua. Esse final, esse endpoint, né? Cada um também tem que correr atrás. Então, qual foi o seu esforço para se tornar professora da GV, né? E também tem o ponto. Aí, o que a gente tem que fazer é com que esses esforços não sejam díspares, né? Com que o seu esforço seja equivalente ao esforço de um homem e vice-versa, né? Mas nunca é. Mas é isso. Mas a gente tem Essa esforça mais, na verdade. Não tô começando. Não, nunca mas a gente pode querer lutar, mas eu posso querer lutar para um mundo melhor, não posso? Pode. Acho que eu tô no meu direito também. Meus filhos, exatamente, esse é meu ponto. Acho que a gente, pode ser que nunca seja, mas o que eu tô dizendo então esse esforço é um ponto também muito importante. Tudo isso para dizer, de não queimar etapas, né? Sim. Então essa paciência de não querer queimar etapas, não pular da infância para adolescência, da adolescência para a fase adulta. Eu acho que a gente tem um passo a cumprir, porque as coisas têm também, e isso não é um demérito. Uma coisa que a gente também tem que ensinar, que como liderança, dizer, cara, isso não é um demérito, isso faz parte do seu processo. Agora, também acho que dá para ser acelerado, não precisa ser que nem o Trabuco lá do Bradesco, o cara entra como office boy para terminar presidente do banco, são 40 anos. Eu acho que dá para seguir, porque essa era a carreira antes, e a carreira do banco é a mais clara de todas, porque o cara entrava de contínuo, tá entendendo? E ele passava 35 anos e um dia, quem sabe, ele viraria presidente. Mas o ponto é isso, acho que também dá para queimar etapas, mas não todas. Com certeza. Eu não sei se, enquanto você falava, passou na minha cabeça, porque a gente escuta muito, que às vezes pode ter, né, assim, mas... tem maldosas, mas também tem assim, então porque eu sou mulher, eu vou ter algumas facilidades. Não, por isso que eu gosto desse esforço, né? Eu acho que tem a discussão da diversidade por questões estruturais, né? Por vieses inconscientes em todos os sentidos que a gente vive, né? E acho que é uma revolução em tão pouco tempo de tudo que a gente está abrindo para o diálogo atualmente. Mas, de fato, isso é fundamental, né? É muito esforço. São muitos anos de dedicação. São muitas frustrações. O que acontece com o tempo é que você vai lidando diferente com a frustração, né? Você vai adquirindo também uma maturidade de saber que brigas que se compra, que dá para aceitar, até se os seus valores estão respeitados, para você fazer suas escolhas do lugar que você quer ficar e do que é importante. Mas a questão de o cargo, o salário, para eu poder falar, para eu colocar no LinkedIn, se isso toma a linha de frente, não é o caminho correto, né? Porque isso é uma consequência do esforço que você está agregando, que você está fazendo. E não se sustenta, né? E não se sustenta. Alguém vai te testar. Exatamente. O mercado, alguma coisa vai acontecer. E eu acho que a coisa muito positiva de muitos lugares que a gente vê que já estão abertos a trabalhar dessa forma, é que você falou dessa coisa tradicional, né, da carreira dos bancos e tal, mas também a forma de trabalho está mudando. Então, hoje, quando você tem um time de trabalho,
todos ali sabem o que está acontecendo, né? Então, você não fala assim, ó, sua função é essa de preencher uma planilha. Não, você sabe o tamanho dessa operação? Ó, tá vendo essa notícia no jornal que tá falando do seu cliente? Você sabe onde isso pode chegar? Então, a partir do momento que também você é inserido, né? Você tem o sentimento de pertencimento, a gente fala muito sobre isso, né? Você entende que o pedaço do seu trabalho ali, ele é extremamente relevante, né? E aí eu também me veio um insight aqui, não querendo trocar o rumo do assunto, mas com Legal Operations, por exemplo, eu sei que os profissionais, né, que já têm uma cadeira, já têm uma gerência de Legal Operations, né, que antigamente, pouquíssimo tempo atrás, isso não existia, e todos os que estão também se reunindo e falando da importância desse tema, existe uma frustração, porque a mudança não acontece tão rápido como ela deveria, porque todo mundo tem que andar junto, né? Então, assim, demora realmente para às vezes ter alinhamento, para conseguir budget, então, assim, até esse pace, né? Essa espera desse ritmo, tanto para o desenvolvimento de carreira individual, mas para vários temas também, né? De como as coisas precisam acontecer, porque senão a gente vai para um radicalismo de sentar na cadeira e criticar. Então, eu tenho pensado muito, eu falei já com alguns clientes também, líderes, né, que uma vez me devolveram uma pergunta assim, não, mas é a nossa responsabilidade a formação dessa nova cultura, né? O que a gente fala, como a gente se comporta, como a gente avalia as pessoas, a empresa que a gente escolhe trabalhar, né? As pessoas que a gente vai escolher conviver. Então, assim, trazer um pouco mais, por mais que não está mudando na velocidade que a gente gostaria, né, principalmente dos novos temas, mas assumir essa responsabilidade de ser esse vetor, esse influenciador do novo caminho. Sim. Que traz impacto, né? Então, acho que deixaria aí essa provocação, assim, que tem me cutucado bastante, né? Que bom. Legal. Deixa eu te perguntar, você não tem clientes escritórios de advocacia e você não trabalha para escritórios de advocacia? Atuamos já em parceria, então projetos de inovação, de modelo de precificação. Mas como cliente, olhando para a eficiência deles. Interna, exatamente, sim. Não é tanto nosso, assim, forte, as empresas são mais nossos clientes, mas já atendemos escritórios de advocacia também. Tá. E eu acredito muito nessa tendência, eu gostaria de fazer mais. Lá na nossa área, né? Porque realmente são paradigmas que precisam ser quebrados também, né? De quem faz o quê, quem pode fazer o quê, então, e de que forma as coisas são feitas. Então, com certeza, eu acredito que tem bastante espaço para escritórios serem clientes de consultoria. A pergunta é justamente, né? Quando você fala a gestão da informação, todo mundo sabe o que está acontecendo. Não. Em muitos dos grandes escritórios ainda não é assim. Com esse olhar de até quero fazer mais, né? O que você diagnostica no mercado brasileiro hoje, por favor, com relação a esse modelo, né? E esse momento histórico evolucional, também de como os escritórios trabalham, como eles são liderados, como eles eventualmente estabelecem ali precificação, como é a relação com o cliente, o design de serviço, etc e tal. O que você tem visto, já viu? O que você acha que é um espaço de eficiência e eficácia para os escritórios de advocacia no Brasil, por favor? É um ótimo ponto. Eu vejo que está acontecendo uma revolução, né? E como toda própria, existe um grupo menor que já está rodando, que já mudou, que já entendeu, e que já atua diferente e entende que está prestando um serviço para um cliente, assim como
os outros serviços são prestados, né? Então, em termos de prestação de conta, em termos de a parte administrativa, o atendimento, porque eu acho que existe uma característica muito forte, né, no mercado de ser personalíssimo. Então, assim, é o sócio ou a sócia que atendem aquele cliente, né? Então, só aquela pessoa. Então, tem sempre um pouco também de é meu cliente, né? Um ciúmes, né, em relação também ao time dos advogados que podem também ter acesso ou participar, né? Eu entendo que isso é inerente e faz bastante parte aí da coisa, mas acho que é um primeiro silo que precisa ser quebrado, né, para olhar assim o negócio do escritório. Então, independentemente do porte, né, que a gente tem escritórios boutique, escritórios maiores, médios, né, qual que é o modelo de negócio, né, e será que a gente tem uma pessoa voltada para a gestão desse negócio, né? E não simplesmente esse é meu nome e eu tenho essa tecnicidade e eu tenho essa influência sobre esses clientes, que isso também é importante, né? Mas olhar mais como uma linha de negócio. Então, de fato, a gente vê uma quebra. Então, do lado dos clientes, dos escritórios, já tem uma tendência assim, vamos desenhar indicadores de performance. Não é simplesmente, tá aqui sua carteira de contencioso, custa tanto. Será que o escritório está falando, vamos reduzir esse contencioso, independente disso implicar talvez uma redução do que é do faturamento? Ou vamos trabalhar em eficiência? Ou eu estou aderindo, estou investindo em tecnologias. Então, óbvio que tem vários que estão fazendo isso, mas outros não, no modelo tradicional, né? Segue ali com a carteira, enquanto o cliente não reclama, continua fazendo e não é tão simples assim. Lógico que antes foi feito, existe uma responsabilidade, é um trabalho muito delicado, né? Ninguém está julgando, mas as coisas estão funcionando e acontecendo de um jeito diferente, né? Em relação a como, quando e de que forma eu gasto meu dinheiro com esses escritórios que são, na verdade, os fornecedores. Até ninguém fala, né? Mas é um fornecedor do departamento jurídico das empresas, né? Então, de fato, tem muito aí a acontecer. Mas tem excelentes exemplos também, né, de posições aí já de conselhos, de CEOs em escritórios, né, assumindo um pouco mais essa outra veia de inovação. Acho que tem um movimento de vários escritórios já estão abrindo outras empresas para trabalhar com startup, com inovação. Então, acho que é uma experimentação, né, a inovação, ela é o experimento, né, para ela funcionar. Sim, Então, novas ideias, então acho que tem coisas acontecendo que com o tempo a gente vai vendo quais vão ser as maiores tendências aí, mas de fato tá bem desafiador, eu diria. Eu fui alertado aqui pela nossa produção que a gente tem que caminhar para o fim, a conversa passa rápido. Comentário breve sobre a questão do escritório. Eu vim de escritório até hoje, sou sócio do escritório de advocacia, e a gente fez essa jornada toda, né, de escritório, aí abriu uma área de eficiência em 2013, e dessa área pivotou uma empresa de tecnologia, o Juristec, que pivotou uma empresa de legal design, que é o Vita, que depois cria a marca The Hub, e essas coisas integrando juntas. E o que eu vejo é que esse movimento já está no mercado dos escritórios de advocacia, um pouco diferente do que acontece nas empresas, principalmente nas grandes empresas, é que assim, a gente fala de empresa, a gente sempre imagina a empresa que tem 1.000 funcionários para cima, né? Ninguém imagina a padaria, que do lado é uma empresa também. E 99% das empresas do Brasil é limitada de 2 sócios, né? Agora não, porque tem as Eireles e os MEIs, mas esse era o dado antigamente. Então são pequenas empresas. Então nessas a governança ainda é muito baixo, naturalmente. Você está lutando para sobreviver. Falar de governança, vou falar de compliance pro cara aqui da borracharia, ele não vai falar que compliance. Oi, né? Oi, não faz sentido ainda para mim. Mas nas grandes empresas, que é o que normalmente a gente fala quando a gente está falando de empresa, médias e grandes, elas têm direcionadores muito claros para ter indicadores, né? Então, porque o jurídico é mais uma área de back-office dessa companhia. E você tem todas as áreas já muito bem estruturadas há muito tempo. A indústria, a logística, o RH, com indicadores, com números, conseguindo aprovar. E quando
o jurídico chegava e dizia, olha, veja bem, né, isso acontecia até mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, chegou num ponto insustentável. Não tem veja bem, meu amigo, eu quero ter uma ideia do que está acontecendo. Me dê um jeito, porque a tese, eu não quero saber a tese, eu quero saber uma coisa mais palpável do que isso. Então esse movimento, eu acho que ele é muito patrocinado por as empresas, porque, por sua vez, também, elas têm um ambiente que cobra para os departamentos jurídicos de serviço, só que das empresas vai para os escritórios, né? Então migra para o escritório, e aí vai chegar um dado momento que para o escritório vai ficar impossível, o escritório de novo, que for atender esse mercado, claro, vai ficar impossível não aderir a essa mudança, né? Porque daqui a pouco vai ser uma questão de linguagem. Vai ser tipo assim, ó, eu opero nessa língua, né? E você não opera nessa língua, seja inglês, seja francês, assim, eu só falo essa língua, e você não falar, vai ficar inoperável. A comunicação, né, não vai funcionar. E a gente observou isso aqui, e é o que a gente observa nos nossos clientes também, escritórios de advocacia, empresas. E uma coisa que, olha, eu acredito, é no poder da adaptação do advogado e da advogada. Se tem uma profissão que se adapta com o tempo, é a gente. A gente vai tirar essa de letra. Se você estiver entrando no direito, tiver com medo do que está acontecendo, não tem, abrace, tá certo? Essa tecnologia, essa inteligência artificial, isso tudo é bom, pessoal, tudo é bom, tudo pode ser usado por bem, né? Você pode catalisar muitos processos em cima disso. Na verdade, depende de como você usar, né? Isso pode encurtar alguns caminhos aí. Mas deixa eu fazer outra pergunta, saindo aqui totalmente, mudando da água pro vinho. E o flamenco? De onde vem o flamenco nessa história toda? Então, minha paixão. Porque não tem como vamos falar, porque é uma coisa muito curiosa. Depois que a gente falou naquele dia de Flamengo, toda vez agora eu pergunto, não, me dá uma coisa muito única, assim, ó, tem uma pessoa que veio aqui e falou que fazia Flamengo. Aí virou minha referência, assim, de olha, é a característica dela. Mas... Sim. Apareceu, tinha 18 anos, né? Acho que não era do mundo da dança. E por uma questão cultural, acho que de mindset, de estilo de vida, personalidade e tal, minha mãe me sugeriu, falou assim, acho que você precisa fazer isso. Porque tem um empoderamento, tem um trabalho, lógico, é uma dança, tem um trabalho de arte, e eu comecei a fazer e me apaixonei, assim, loucamente. Aí fui... por tabela, né, aprendendo a falar espanhol e só querendo ir para Espanha também fazer alguns cursos. E ainda hoje, né, dancei já grávida. Lógico que como mãe, né, dá uma chacoalhada pesada, né, então do que a gente consegue fazer, mas eu não deixei o flamenco, só diminuí. E acho que já faz parte de quem eu sou, então, assim, foi bem curioso a entrada, mas eu recomendo, assim, que a gente, em qualquer momento da vida, se abra, porque às vezes pode ser uma portinha que revela aí muitas coisas que a gente aprende, né, no autoconhecimento. Sim. Eu fiz cartinha pro Papai Noel com as meninas outro dia e elas pediram pra eu escrever também. Me fazia, sei lá, né? Não vamos falar tanta idade, eu não tenho problema. Eu tenho 43, mas sei lá quando que eu escrevi uma cartinha pra que acabassem as guerras e a fome no mundo, claro. É mais macro. Mas eu queria saber o que você pediria tanto para o seu, enfim, universo, né, seja o que for, mas para essa profissão em que, enfim, a gente, né, atua direto ou indiretamente, ou essas novas profissões que surgem no direito, o que você pediria para o Papai Noel para 2024? Gostei. Muito bom. Eu pediria abertura e coragem. E me explico, assim, né? Pra gente não se sentir ameaçado. Porque acho que já o ambiente, a mudança, a transformação, né? Já é tão... são tempos de insegurança, né, incerteza que já são inerentes do que está acontecendo, né? Quanto tempo eu vou ficar nessa empresa? Vai dar certo? Não vai dar certo? Tudo muito mais líquido, né? E rápido do que era antes. Então, acho que quando a gente tem essa abertura em se ouvir, então, por que não sentar com a pessoa que aparentemente e é muito saudável, né? Tô lendo um livro aí do Simon Sinek, do Jogo Infinito, né? A competição e a concorrência é muito saudável. Então, por que eu não posso sentar e falar, mas o que você faz? Como é para você? Lógico que tem as medidas, né? Você não é uma questão de abrir tudo ali, mas dessa abertura de estilos diferentes, né? Então, quando eu resolvi não ir para um escritório de advocacia, quando eu me formei, era muito esquisito ali.
Hoje não é mais tão esquisito, né? Então, tem startups, tem mais jurídicos de empresa, tem muita gente querendo também empreender, fazer uma segunda faculdade, uma segunda formação. Então, a consultoria, nem se fala, né? Que eu sou apaixonada. Então, só que eu ainda sinto que às vezes a gente, como pessoa mesmo, né? Tá muito fechado, né, e em ver assim como esse outro faz, né, acho que passa um pouco por empatia, e coragem, que eu acho que a gente falou em vários temas aqui, é de, assim, dar esse próximo passo, né, nossa, eu vou pegar um trabalho, eu nunca fiz, eu tô com medo, dá esse primeiro passo, dá o próximo passo, que os caminhos vão se abrindo, né, quando a gente aceita aí esses desafios, né, é muito comum a gente pegar, assim, novos projetos internos ou com clientes que são novos, que nunca ninguém fez. E dá certo, né, assim, principalmente com um time de pessoas pensando diferente, de raízes diferentes, né, então, que a gente falou da diversidade, então seriam meus 2 pedidos, mas... Oh. E você, Rui, o que você vai pedir às suas filhas? Deixa eu ver. Para mim, uma demanda constante, é um pedido eterno, é sempre a questão de buscar equilíbrio, assim, conseguir equilibrar, manter todas as sanidades e um pouquinho de loucura em dia também. Então, assim, as obrigações profissionais com as de casa, com as de família, né? Então, sempre está evoluindo nesta habilidade. Eu já passei por momentos mais difíceis emocionalmente, foram muito dolorosos, e era nítido que era exatamente alguns, mas a resposta também estava muito dentro de mim, na forma de como buscar. Então essa manutenção, busca e crescimento, enlightenment, dá certo, é o meu pedido para 2024 e todos os anos que vierem, porque eu sinto que sem isso eu poderia, sei lá, sai que nem bexiga quando você sobe. Exatamente. Lá tava eu na semana passada. Mas então, quando eu falar, preciso das pitadas também, né? Precisa das pitadas. Então, por isso que eu acho que isso faz parte do equilíbrio, né, na verdade. Então, acho que é isso, eu pediria equilíbrio. Eu falei um pouco de abertura, falou abertura e coragem, eu gosto da palavra oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente, quando eu falo de oportunidade, é dar oportunidade, receber oportunidade, abrir oportunidades, né, exercer as oportunidades que são dadas. Eu acho que esse movimento de abrir, então um pouco tem a ver com abertura, né, eu acho que tem a ver com essa abertura, também tem a ver com coragem, mas equilíbrio, é o que eu peço. Amém. Axé. Poxa, super obrigada. Eu falei. Você falou da paz. Então. Eu pedi no nível universal, assim, cara, a guerra me afeta muito, assim, principalmente, acho que todo mundo, mas é claro que, assim, as primeiras imagens, né, que, assim, me dilaceram mais é a questão da violência contra a mulher e de como, né, os corpos das mulheres e meninas viram um objeto mesmo de guerra, assim. Isso é muito intenso, assim, eu acho que é a única coisa que eu tenho medo pelas minhas filhas e por mim, e sempre tive, assim, essa dimensão de violência sexual e, enfim, de ameaça, de agressão, etc e tal. É uma coisa que é a realidade, infelizmente, mas enfim. Então, pedi que acabem as guerras, que acabe a fome, porque também é um absurdo a gente ter pessoas passando fome, enfim, num país como o Brasil ou do todo. Mas no nível pessoal é começar a falar mais não pros convites, assim, né? Chega num momento que você tá, tipo, precisando dosar e de repente, assim, falar, vou focar em ter um paycheck maior. E, tipo, parar de pegar várias outras coisas. Então, eu tô nessa dimensão, assim, falar mais não, porque tem a bola da maternidade que às vezes dói um pouco. Então, nesse sentido, de não tô dando tanta presença e preciso dar mais. Então, é isso. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. É sempre um prazer bater papo com você, Rui. E obrigada mesmo. E tô muito feliz aí por modelo de maternidade e liderança e pessoa incrível, fodástica que você é. Parabéns, tá bom? Amém. Pessoal, só uma dica. Procurem o livro, né? O Legal Operation Como Começar.
tá certo? E na sequência veio também Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo. Então são 2 livros bem legais, basicamente os mesmos organizadores, ou pelo menos boa parte deles. Muitos amigos nossos, né, estão nos 2. Eu tô nesse aqui, foi um prazer escrever de criatividade e vale a pena. São 2 leituras muito legais para quem estiver buscando aí, né, aumentar o seu conhecimento nas suas próprias jornadas que são, né, suas, individuais, e que tomara que vocês alcancem todos os sonhos de vocês. Peçam aí o Papai Noel, cada um pelos seus desejos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.